Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, exatamente às 20 horas, horário programado, horário combinado, é horário respeitado. Então, é um prazer estar aqui com vocês, fazia muito tempo que a gente não fazia lives, né, Jorge e eu, fizemos bem no começo da pandemia, assuntos inerentes, importantes, adequados para aquela ocasião. Depois continuamos com as nossas gravações dos temas alusivos ao programa Vida Inteligente e hoje a gente achou por bem, hoje não, já alguns dias atrás, achamos por bem, por ocasião de uma palestra, de uma gravação que nós estávamos fazendo, apareceu essa frase nesse sentido do título de hoje, né? A iniciação é o verdadeiro caminho, e nós vamos versar sobre isso, porque é um assunto importante, como todos, né, claro, e a gente quer diferenciar, vamos dizer, esclarecer, que é o nosso objetivo, uma linguagem inteligível e que possa orientar. Nosso objetivo sempre é orientar, desmistificar, desmitificar, e assim a gente está já entrando no 16º ano, né? Isso é muito bacana. Então eu vou trazer para vocês aqui o nosso Antônio Ouro, para que a gente dê início à nossa proposta de hoje. E aí, Jorge, como é que você está? Tudo bem? Tudo, 100% grego, tudo ótimo, excelente, então, tudo certinho. Obrigado por... eu sei que você é muito assediado, né, com razão, para falar, para lives e tudo, e eu sei que também você é uma pessoa normal, né? Você tem as suas limitações de tempo, de trabalho, que eu sei que você é uma pessoa que se dedica, nossa senhora, 100% aí ao que você faz dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, né? A diretoria de arquivo e mais outras coisas, que eu até brinco com você, Jorge, para de se meter nas outras coisas, né? Eu falo para você, mas não tem jeito, né? Quando a pessoa tem amor à causa, à obra, ele está lá tentando ajudar de alguma forma, né? Então, muito obrigado mais uma vez por dispor desse tempo para poder compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Eu que agradeço, né, Grego? Obrigado pelo convite, por estar aqui, pela conversa, pelo assunto, né? E os trabalhos que você citou só faz parte da vida, né? A gente nasceu para fazer isso, então aí, dentro da possibilidade de cada um, e dentro do limite de tempo de cada dia, né? Então a gente vai e faz, às vezes excede um pouquinho no tempo, aí o organismo reclama, daí recua e tal, mas assim, né? Porque aí a gente se dedicando àquilo que a gente acredita, aí que a gente consegue dar um norte, dar um sentido à vida, né? E a gente pensa assim, como deve ser estranha e difícil a vida de quem ainda não encontrou um caminho, né? Então, quando a gente encontra o caminho, tem que se dedicar, porque é motivo de felicidade, né? Nem é trabalho, né? É um grande prazer, né? Então, daí estar aqui sempre conversando sobre isso, sempre que você chama, a única coisa que pode acontecer, assim, às vezes você marcar e daí não dá no dia tal, né? Você sabe que às vezes eu furo, né? Mas é porque daí sempre tem outras coisas para fazer, né? E vão tentando repartir o tempo, né? Então, e hoje, mais uma vez, nós estamos contando com a preciosa ajuda da Gisele Bedoyan. A Gisele também é uma laboriosa, né? Pessoa dedicada, uma excelente designer gráfica, ela faz a maioria das coisas de divulgação com ela, e hoje está nos ajudando aqui dentro do chat para poder fazer com que as pessoas não fiquem sem atenção nossa, porque às vezes nós estamos conversando aqui, é muito difícil apresentador, convidado, vice-versa, tá olhando lá para o lado, é quase que impossível conciliar. Então sempre tem que ter alguém ajudando, e às vezes as pessoas querem perguntas simples, vão dizer onde é que fica o departamento da SBE na minha cidade, tem algum departamento aqui? Então são perguntas que alguém que esteja lá dentro do nosso chat responde e deixa a pessoa feliz, ela não fica sem resposta. E aqui, como isso aqui vai ficar tudo gravado, né, vai estar dentro do YouTube, também fica, algumas coisas que realmente merecerem não, forem alusivas ao tema que nós vamos tratar hoje, e se porventura a gente deixar de responder algum quesito, algum anseio de algum de vocês, não se preocupe, eles vão ficar aqui, vão ver,
a Gisele vai selecionar não, ela vai ficar a impressão de que ela vai escolher um em detrimento de outro. Não, ela vai ver coisas inerentes ao nosso tema aqui, e vai nos passar depois, e eu vou passar para o Jorge, e na possibilidade do Jorge, na condição, disponibilidade do Jorge, ele responde. Muitas vezes as pessoas reclamam de mim, eu passo para o Jorge, e as pessoas têm que entender de que Jorge, eu, todo mundo somos pessoas normais, temos as nossas obrigações, temos uma série de afazeres, e tem coisas que às vezes não podem ser respondidas, a pessoa tem que buscar por si só. E as pessoas ficam chateadas, né? Jorge, você ia fazer uma... Às vezes é só por conta do volume de coisas, né? Assim, que eu não faço nada a não ser me dedicar a isso que eu busco compreender, né? Mas, e às vezes a pessoa que manda pensa assim, puxa, mas é só um e-mail, não vai demorar 1 minuto para responder. Jamais responderia um e-mail no minuto, porque você tem que ler, tem que pensar, tem que respeitar outra pessoa, tem que ver o que está acontecendo lá naquela alma, para daí então fazer uma coisa que tenha procedência, né? E não dá tempo, né? Às vezes as pessoas reclamam assim, vem um e-mail e fala assim, 2, 3, então a pessoa manda vários, numerando, pensando que não responde por falta de iniciativa ou por qualquer outra coisa, mas não é só tempo e impossibilidade mesmo, não tem, né? Não dá. Né? Sei que às vezes se aborrecem tudo, mas fazer o quê? Né? Eu tenho que agradecer porque a pessoa pede opinião, não é? O fato de daí escrever uma pergunta ou um e-mail, isso é bom porque materializa aquela questão que está na alma dela para ser respondida, não é? Mas aí nem sempre é possível responder, e não é nem porque não possa ser respondida, é porque é uma impossibilidade cronológica, né? Não dá. Fazer o quê? Né? Eu gostaria, outro dia, mandaram e-mail e falaram assim, mas já que você não responde, por que não pede para a tua equipe? Mas a minha equipe sou eu, o Antônio e o Ouro, né? Somos em 3, Jorge, Antônio e Ouro. Não tem equipe, não tem estrutura, não tem nada. Eu faço o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Né? E olha, assim, meu horário de dormir, ele varia entre 3h15 e 3h45 da madruga, todo dia, né? Então, não é que... não é lazer, não é nada, né? Que não dá. Não dá. Fazer o quê? É isso. Jorge, nós entramos no 16º ano do Vida Inteligente, que a gente vem conversando esses assuntos, né? E em quase todos os programas, impreterivelmente, às vezes eu brinco, você diz, a gente até ri, porque eu falo, pô, Jorge, você disse que a solução de tudo está na iniciação, né? Qualquer coisa que eu falo, você diz a iniciação. Né? A panaceia universal. Que numa dessas brincadeiras, na nossa última gravação, você achou até interessante a frase que eu usei, que eu citei e que ficou a origem do nosso programa de hoje, do tema de hoje. Eu disse, então a iniciação é o verdadeiro caminho. Você falou isso. Então vamos começar, porque muito se fala sobre iniciação, né? Já se falou muito e vai continuar se falando bastante. E realmente você fala que tudo que a gente padece, inclusive o que nós estamos passando hoje, a humanidade está passando hoje, o Brasil, a humanidade, cada estado, cada país, está sofrendo de alguma forma os seus problemas, o seu karma, chame do que quiser. Né? E você sempre deu a entender, no meu entendimento, digamos assim, que a iniciação seria o caminho, realmente, o verdadeiro caminho para que o futuro, vamos dizer, porque a gente não pode mudar o que já está feito, né? Já foi aqui. Mas se a gente tivesse iniciado, se a gente fosse um iniciado, vamos dizer que você disse mesmo que terminado não existe, né? Existe um iniciado que vai... Não tem nem os adeptos não são terminados, né? Os adeptos são iniciados que são adeptos de alguma coisa, mas não são terminados. Né? Então, para complementar a enorme pergunta, de onde você se fundamenta ou
por que você afirma tanto que a iniciação, primeiro você vai ter que explicar no seu ponto de vista o que é essa tal de iniciação, porque o que se escreve sobre iniciação, o que se fala sobre iniciação, pô, vou te contar. São livros e mais livros, e a maioria acaba não entendendo absolutamente nada, porque são diversas interpretações, e claro que aqui vai sair mais uma, né? Não estamos querendo dizer que o que nós vamos falar hoje é a verdade verdadeira, patati patatá. Mas, Jorge, o que vem a ser primeiro essa coisa que chamam de iniciação? Primeiro, então, eu queria repetir uma frase do professor Henrique José de Souza, que foi o fundador da eubiose, em 10 de agosto de 1924, que é assim: as más causas só surgem, os maus efeitos só surgem para aqueles que não seguem as boas causas. Os maus efeitos só surgem para aqueles que não seguem as boas causas, né? Para pensar a respeito, porque nós temos o mundo das causas e o mundo dos efeitos. Então, essa relação está explicada nessa frase. Então, pelo contexto que a gente vive hoje, então, um fim de ciclo com todas as suas características, né, positivas e desafiantemente negativas para serem resolvidas, né, é natural que daí a própria pressão de cada um em si mesmo, dependendo da sua idade existencial, né, então faz com que ele busque um caminho, né. Esse caminho que vai ser buscado, ele é uma resultante, é como se tivesse uma votação, sabe, Grego, na alma de cada um. Fala assim: puxa, não dá mais para ficar só jogado aqui no sofá vendo televisão e tal, nós temos que buscar um caminho, né? Aí um fala assim: tá, então tudo bem, né? É hora de buscar um caminho. Vamos para a votação, né? Daí o que tem na alma de cada um é que vai eleger o caminho a ser seguido. Por isso que daí o caminho a ser seguido, né, ele está, assim, diretamente ligado ao que existe na alma daquele que vai caminhar, né. Então, aí se assim, eu sou um dogmático, um fanático, eu vou buscar uma instituição, eu vou buscar uma religião, vou buscar alguma coisa, né, formada por símiles tão fanáticos quanto, tão dogmáticos quanto, e lá eu vou me sentir em casa, né, vou me sentir em casa por quê? Porque são meus semelhantes, né. E aí eu vou andar com aquele grupo, e quando você começa a fazer parte de um grupo, então é um sistema de vasocomunicação, e você passa a dar e receber o que tem em você, né. Então você passa a ficar mais igual àquele grupo. Se você foi num grupo que, ao invés de te elevar mentalmente, né, te fazem descer mentalmente, descer emocionalmente, descer abstratamente, né, assim, isso é um processo quase automático, porque a convivência com esse grupo, o ter acesso ao conhecimento desse grupo, às práticas desse grupo, elas te levam para o mundo onde o grupo está. Aí pergunta assim: puxa, mas então a falha é do caminho que eu escolhi. Veja a palavra eu escolhi, né? Então ninguém impõe um caminho a ninguém, né? E aí, então eu vou andar por um caminho qualquer. Quando eu vou andar por um caminho qualquer, independente de qual seja ele, eu sou um iniciado, né? Então eu sou um neófito naquele caminho. Qual caminho? Da ordem dos adoradores da jabuticaba, não é? Ué, é uma ordem, né, se pratica adoração, se sabe tudo da jabuticaba, eu faço parte, e naquele caminho eu sou um neófito, né, eu sou um discípulo, né, eu sou um iniciante, um peregrino, um caminhante, um andante, um buscador, um procurador, qualquer coisa que você queira, né. Então, e por isso que daí, assim, o título que você escolheu para a conversa de hoje é A Iniciação é o Verdadeiro Caminho, né, isso é uma exclamação, isso é uma verdade, né. Agora, a questão que fica é: qual é o verdadeiro caminho da iniciação? Perfeito. Né? E aí até esse título a gente comentou, é um livro do professor Henrique de Souza, O Verdadeiro Caminho da Iniciação. Até recomendaria
é que todos lessem, mesmo os que já fazem parte da instituição, né? Então, a questão não é você se iniciar, porque hoje, assim, é como se fosse um supermercado, né, onde em cada corredor, em cada prateleira, em cada gôndola, tem iniciação para todos os tipos, né? A questão é o discernimento, assim, do que é a verdadeira iniciação. Aí pergunta novamente, mas como é que eu vou distinguir qual é que é a verdadeira iniciação? Você vai distinguir qual é a verdadeira iniciação atendendo aquilo que mais te atrai, o que que me atrai, né? Só que na hora que você for atraído para um caminho, para uma iniciação, para uma ordem, para uma instituição, para uma religião, o que seja, né? Aí nesse momento é hora de fazer uma análise para ver assim, quem votou na minha decisão, quem em mim deu o voto para que a maioria decidisse que o caminho é esse. De repente está seguindo o voto do instinto, de repente está seguindo o voto das emoções mais densas, está seguindo o voto das paixões, né, da mente concreta envolvida com o emocional, e aquilo que realmente seria alguma coisa que acrescesse a tua vida, isso não é levado em consideração, porque poucas vozes em você reclamam por aquilo, né, e aí, então, novamente, é errado, então, ter escolhido um caminho, não, porque era naquele momento, naquele meu estado de consciência, era o que era possível. O que daí tem que acontecer e faz parte da evolução é se a lei te facultar, né? Se você tiver maturidade o suficiente, você perceber que aquele caminho que você escolheu por impulso, né, ou por instinto, ou por emoção, ou porque prometeram que você ia levitar, ou porque prometeram que você ia enriquecer, ou porque prometeram que iam falar do teu nome lá para Deus reservar um terreno para você no céu, qualquer coisa assim e tal, você vê, puxa, mas não é bem assim e tal, estou me sentindo desconfortável, né, porque isso aqui não faz mais sentido para mim, assim, puxa, maravilhoso, né, maravilhoso se você chegar nessa conclusão. E o que você faz? Procura um outro caminho. Ah, mas e o tempo que eu desperdicei, o tempo que eu usei, o tempo que eu passei naquele caminho? Fantástico, por quê? Porque de alguma maneira ou de outra ele te foi útil, nem que seja para te ensinar o que você não quer, que é um grande, gigantesco aprendizado, né? Veja só, interessante, porque é muito interessante essa introdução, realmente o nosso livre-arbítrio, a nossa busca, né, digamos assim. Lógico, A gente, perfeitamente. a gente olha para a história, nós vemos que os grandes seres que passaram por aqui, a exemplo de Yoshua Ben Pandira e pessoas que antecederam, até o próprio Moisés, assim, foi Moisés que subiu lá na montanha, né, e recebeu a tábua, foi ele ali? Foi ele, né? Tábua da lei. A tábua da lei. Então, esse fato verdadeiro ou não, esse simbolismo, mostra que existe alguma coisa verdadeira e que alguém é convidado ou lhe permitem ter acesso a isso. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus, o Yoshua Ben Pandira, que na sua infância, dos 13 aos 30 anos, ele desapareceu. Muitos dizem que ele foi ser iniciado. Então, é isso que eu quero falar. O que é isso? Que iniciação é essa? Por que a iniciação do nosso livre-arbítrio é diferente de uma iniciação que parece que existe? Que existe e parece que não existe. E por que alguns são postulantes a ela? A gente vai para ela pelo livre-arbítrio, porque você percebe que todos eles passaram por uma iniciação verdadeira. Então, existe alguma coisa que a gente lê através, principalmente livros esotéricos, livros iniciáticos, existe alguma regra, alguma coisa que realmente inicia o ser humano e lhe dá condições de desenvolver todo o potencial que lhe é inerente. Mas você veja, quando você cita o Jesus da igreja, ou Platão, Sócrates, Apolônio de Tiana, Perfeito. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Napoleão, Paracelso, não é? Assim, então, eles foram iniciados, e daí, então, eles foram em uma verdadeira iniciação, e as outras todas, ou a outra iniciação,
E então, como é que acontece? Que direito que ele tem de daí ir para determinado lugar, né? E porque, mas é o que eu falei agora há pouquinho, é o similis similibus congregantur, né? Assim, o semelhante atrai semelhante, e ele só vai para determinada iniciação, para determinado lugar, porque ele tem idade mental para isso, porque ele tem o organismo preparado para isso, porque ele tem, assim, há um conjunto de fatores que o habilitam a. Porque, e veja só que é interessante, né? Porque quando se cita seres dessa estirpe, que são condutores da humanidade, aí vem o questionamento, mas até eles precisaram de iniciação? Até eles precisaram de iniciação, né? E por que eles tiveram essa iniciação? Porque fazia parte do trabalho deles, tinham consciência suficiente para isso, tinham organismo suficiente para aguentar, né? Então, o que nos separa da verdadeira iniciação é única e exclusivamente qual iniciação eu busco, né? E porque, então, como a gente estava falando agora um pouquinho, hoje, então, a gente tem uma mercantilização do esotérico, né? Do exotérico, né? De tudo, vende-se de tudo, há ordens para todos os gostos, há religiões para todos os gostos, né? Há deuses para todos os gostos, né? Há literatura para todos os gostos, exatamente. Se tem uma literatura, né, e ninguém compra, essa literatura desaparece. Se tem uma religião e ninguém frequenta, essa religião desaparece. Se tem um idioma e ninguém fala, esse idioma vira uma língua morta, ele desaparece, né? Então, se essas coisas todas existem fisicamente à disposição, é porque elas estão sendo consumidas, né? E quem define qual é o caminho é quem escolhe, não é quem oferece. Então, hoje há vários caminhos, não é? Quem que decide qual é o caminho que você vai seguir? Você? Quem que define qual é o caminho que eu vou seguir? Eu? E é de primeira, assim, ó, não, ó, poxa, nasci sabendo que eu preciso. Não, você vai e vai em o caminho, e aprende, e erra, e daí nega aquele, começa um outro, tal, até que chega um ponto em que o somatório de forças que me leva a escolher não é mais instinto, não é mais desejo, não é mais emoção, não é mais paixão, não é mais aquela curiosidade, não, eu quero ir porque eu preciso descobrir qual é a fórmula, né, alquímica, eu quero ir descobrir porque eu quero saber o que tem dentro da pirâmide, eu quero saber os detalhes de como é que é confeccionada a estrutura externa do disco voador. Então, essas, assim, bobagens, né, filosóficas, vamos chamar assim para ser benéfico, né? Então, quando passa essa curiosidade, quando passa tudo isso, e se você ainda continua com aquela inconstância, com aquela, assim, com aquela revolta à inércia, né, então cada vez mais você vai passar a ouvir, né, as sugestões daqueles que em você mesmo podem te levar ao bom caminho. Mas o que essas pessoas aqui, essas pessoas que nós citamos há pouco, que entre inúmeras, né? Até o próprio Maitreya. O próprio Maitreya está fazendo, pelo que a gente sabe, pelo que a gente estuda, pelo que a SBE divulga, tudo isso aqui, Maitreya vai aparecer. Veio através de uma escola de iniciação. Ele também veio num caminho que parece que é determinado, que a iniciação parece conter as coisas certas a se fazer. Por isso que eu formulei aquela pergunta, né? Por que esses você seres... viu a primeira frase, né, que daí foi dito que, assim, que os maus efeitos, eles surgem para aqueles que não seguem as boas causas? Sim. É exatamente isso que você falou. Então quais seriam essas questões? O que é a iniciação, então, que tanto esses seres procuram ou são encaminhados para ela por pessoas que sabem o que é isso? E como é que você sabe, além desse ser sentido, mas Grego, vamos supor assim... mais semelhante, como é que eu posso farejar isso? Como é que eu posso sentir que eu tenho que ir no verdadeiro caminho da iniciação? Grego, vamos supor assim, que daí então existe uma escola de iniciação no deserto, né, subterrânea, ninguém sabe, né, vamos supor, né, Sim. e aí então
E é a mesma que educou Cagliostro, Napoleão Bonaparte, Paracelso, Apolônio, Platão, esse é o povo todo. E daí eles falam assim, não, então nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar ao acaso da causalidade, né, e vamos sortear uma vaga, né? Aí sorteio uma vaga e aí manda um WhatsApp para mim, olha, Jorge Antônio Ouro, você foi sorteado para ir em tal escola de iniciação, você tem que estar presente no dia tal, né, em tal latitude e tal longitude no deserto. A primeira reação que daí a gente iria ter spam, segunda reação, mentira. Terceira reação, não sou louco para largar tudo que eu estou fazendo aqui e ir para o meio do deserto para me iniciar. Então, há uma batalha em mim para me afastar daquilo que poderia ser um bom caminho. Mas eu venci todas essas batalhas, não, isso aqui procede, eu sei, eu vou, esperei a vida inteira e tal, eu abandono tudo, chega lá. Aí eu vou chegar lá e eu vou estar completamente inabilitado para aquilo que vai ser ensinado, e aquele que poderia ter sido o meu caminho intermediário para daí um dia chegar àquela escola, ele passa a ser queimado também, por quê? Porque eu vou sentir repulsa àquilo tudo, porque tudo que é falado ali eu não entendo, porque não entendo nem o idioma, não entendo a escrita, né? Não entendo, me dá um símbolo e me mandam pensar nesse símbolo por 5, por 7 anos, né? O que eu vou fazer com esse símbolo? Então, às vezes, e a gente sempre fala, né, e isso se aplica à iniciação, tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, porque o desejo, às vezes, pode se realizar, né, e a gente não ter condições de digerir o resultado desse desejo. Entende? Então, não é que, assim, é para alguns, para poucos, para uns. É o que é para quem está pronto para aquilo. Isso vale no nosso dia a dia. Você pega a criança e tira ela da pré-escola, né? E aí coloca no pré-vestibular, o resultado é catastrófico, porque você vai ter um analfabeto, porque ela não se alfabetizou, não criou permeabilidades na mente concreta o suficiente para formar um estofo acadêmico mediano, né? E aí não vai conseguir fazer o pré-vestibular, não vai passar no vestibular, não foi alfabetizada, não conviveu com as crianças, com os adolescentes, pré-adolescentes, não passou os ciclos todos, e de qual é o resultado? Um revoltado, um rebelde sem causa. Entende? Então, continua então, aqui. então o caminho que a gente deseja, né, ele tem que estar exatamente dentro da capacidade que eu tenho. Para quê? Para que eu consiga realmente palmilhar, para que eu consiga trilhar esse caminho, né, palmilhar o caminho, né, de uma maneira tal que desse caminho, né, ele mude o que em mim existe, porque iniciação, né, iniciação não é conhecimento. Iniciação não é prática, iniciação não é só aquisição de cultura, iniciação é mudança do estado de consciência. Isso pode ser feito lendo uma biblioteca inteira ou um parágrafo. A questão é, qual é a minha capacidade para digerir aquele parágrafo? Qual é a minha capacidade para digerir essa biblioteca? Baseado nisso é que eu tenho o resultado. E aí pode acontecer a iniciação ou não, porque se muda o meu estado de consciência, é porque então, realmente eu estou em um processo iniciático. Se não muda e eu peguei e adquiri aquilo, anotei no papel, guardei, para daí eu saber de cor para falar para alguém ficar impactado, puxa, como é que ele sabe aquele negócio tal? Daí o resultado está sendo zero. Né? Eu estou sendo uma biblioteca ambulante, né? E a biblioteca em si, ela não é nada. A biblioteca em si, ela só tem utilidade quando ela é vivificada pelo leitor. A escola de iniciação só tem sentido quando o conteúdo ali compartilhado é vivificado pelo discípulo. Daí sim, aí a iniciação acontece para o discípulo e para o conjunto que é a instituição ao qual ele pertence. Como é que hoje você desmistificaria uma escola de iniciação? Vamos dizer, porque
o que você fala em iniciação, todo mundo pensa túnica, todo mundo pensa reclusão, todo mundo pensa segredinho, todo mundo pensa que você tem que levar um monte de coisa, rituais e patati patatá, uma série de coisas. Isso que eu disse, que as pessoas não fazem a menor ideia do que seja a iniciação. Como é que você poderia orientar, como é que você, se alguém lhe perguntasse, Jorge, o que é? Jorge sem escola nenhuma, vamos dizer, o Jorge Pessoa, Jorge Antônio Ouro, chega lá e alguém pergunta com ele na rua, o que eu busco numa escola de iniciação? O que é, Jorge, uma verdadeira escola de iniciação? É essas coisas mesmo? Eu vou ter que botar túnica, eu vou ter que ficar assim de olho vendado, eu vou ter que acender coisa, eu vou ter que participar disso, daquilo. O que vem a ser? Acho que existe uma grande ignorância na palavra iniciação ou na ritualística, sem a ritualística propriamente dita, vamos dizer, a pessoa entender o que é a iniciação. Você deu um bom exemplo no começo do livre-arbítrio, daquilo que você te atrai, os símiles, não sei traduzir. Símiles congregando, o semelhante atrai semelhante. Isso que eu busco hoje aqui nessa nossa conversa, é mostrar o caminho verdadeiro da iniciação. O que é a iniciação? Né? Assim, Porque, assim, Grego, a maioria se frustra no final, porque pensa que é uma coisa e ela... Mas é porque a pessoa foi correndo em direção à fonte pensando que ia tomar refrigerante, chegou lá, era água pura, saiu frustrada. Exatamente. Né? A questão para uma escola de iniciação é o seguinte, é o que te move, o que você busca. Né? Quanto mais minúsculo, quanto mais concentrado é o que você busca, mais efêmera é a tua vida numa instituição, se ela for séria. Né? Agora, quanto mais abstrato, quanto mais para todos é o que você busca, mais provável é a tua permanência em uma instituição de iniciação, se ela for séria. Né? Então, escola de iniciação, escola é o que o próprio nome já diz, assim, você vai aprender o tempo inteiro. Iniciação é que você vai se iniciar alguma coisa. Isso que eu gostaria de ser bem claro. Você vai fazer o curso de engenharia. Você é um iniciado na arte da construção. Né? Você vai fazer um curso de medicina. Você é um iniciado na arte da cura. Você vai fazer um curso de arte. Você é iniciado na arte de dar forma à beleza. Toda profissão é uma iniciação. Todo conhecimento é uma iniciação. A criança no jardim de infância, ela está sendo iniciada no contato com o gênio da língua. É uma iniciação. Né? O que acontece é que daí, geralmente, o termo iniciação é aplicado para aquilo que está fora, né, dessa cadeia do contrato social humano, que assim, é fora da vida regular. Então a gente acha que tudo que a gente faz no dia a dia não é iniciação, e a iniciação é aquilo que me leva em direção aos mistérios. Né? Que mistérios são esses? Que mistério que é esse? Não sei o que você busca. Né? Para alguém, o mistério pode ser compreender como é que funciona a inteligência, o devata, que existe por detrás do vírus que hoje causa uma convulsão para a humanidade. Perfeito. Isso pode ser o que eu busco. Eu posso buscar compreender como que eu vou produzir um material novo para a minha empresa produzir alguma coisa que vai ser única no mundo. Estou buscando alguma coisa e vou tentar me iniciar o máximo possível, adquirir conhecimento para aquilo. Né? Então, o caminho profissional é uma iniciação. Né? O caminho familiar é uma iniciação. O caminho individual é uma iniciação. A questão é o que me move. Né? Assim, o que eu quero no final dessa iniciação. Quando diz, não, eu quero buscar alguma coisa assim que é um mistério. Assim, tá, você quer qual mistério? Primeira pergunta, qual mistério você quer? Há mistérios de maneira geral. Não existe um supermercado de mistérios. Correto. Não, eu quero saber, então, o mistério da longevidade. Tá, mas você quer o mistério da longevidade, né? Você está
como Ponce de Leão, que está procurando lá a fonte da eterna juventude, e na busca pela fonte da eterna juventude você mata quase um povo inteiro, né? Então, o que você vai fazer com isso que você deseja? Essa é a segunda pergunta. O que você deseja? O que você vai fazer com isso que você deseja? Né? Aí, não, eu quero adquirir poderes, né? Quero aprender a levitar, mas não é porque eu quero levitar, é porque eu acho que levitar vai me dar compreensão. Tá, tudo bem, você está procurando isso, né? Mas o que você vai fazer realmente? Ah, se eu conseguir levitar, aí eu posso então ir na praça e levitar e todo mundo vai prestar atenção em mim, então daí eu posso fazer coisas boas. Ah, quer dizer que você então só consegue fazer coisas boas se todos prestarem atenção em você, mas não em você, mas o que você está fazendo? Então a tua busca é falsa, teu objetivo é falso. Percebe, Grego? Então, o que me move e o que eu vou fazer quando eu chegar nisso que eu acho que é o meu destino, que é o meu lugar, que é o ponto final da minha caminhada, é que daí distingue e me posiciona se o que eu quero, se o que eu quero, né, é só um pedaço de uma nuvem que vai sumir no primeiro vento, ou se realmente é alguma coisa concreta. Se o que eu quero é um desejo, né, que some tão logo eu o realize e se alimenta e volta tão logo ele tem efeito de gestão, ou se o que eu quero é uma coisa permanente. O ser humano, de maneira geral, não, o ser humano, né? Ele tem 3 tipos de consciência, Grego, sabe? A consciência física, que é esse que é o mundo que a gente vive todos os dias, é o estado de vigília, né? Onde então a gente só percebe aquilo que os sentidos conseguem perceber, e esse conteúdo é enviado para a minha mente, que em conjunto com a minha emoção, juntando o pineal com o coração e tal, né? Aí encapsula e me mostra o mundo da matéria que me cerca, e a partir disso, então, eu julgo que estou vivendo, que estou andando, evoluindo, baseado nas sensações, né? Então, esse é o estado de vigília, esse é o estado de consciência física. O segundo estado de consciência, e esse estado de consciência física, ele vai permear toda a minha vida, independente de eu querer ou não, tudo que eu faça vai gerar informação, que é o que vai dar o norte, né? E geralmente a gente vai ser guiado por emoção, e emoção tem uma coisa muito interessante, né? Que eu sei as emoções que eu tenho, mas desconheço completamente, né, o mundo em que elas vivem, né? Esse seria um dos grandes mistérios a serem resolvidos. Então, eu tenho a consciência física. A segunda consciência que eu tenho, né, que todo ser humano tem, é consciência anímica. O que é consciência anímica? É aquilo que acontece e aquilo que há na minha alma quando ela não tem contato com o corpo físico. Então, quando eu estou em estado de sono, com sonho ou sem sonho, né, ou quando eu estou em estado de morte, o que acontece? O corpo físico está desabilitado, né, não recebo impressão do mundo que me cerca, do mundo físico, e eu estou por conta própria, né, que seria o mundo dos efeitos, que é a primeira frase que eu falei com relação a causa e efeito, né? Então, essa consciência anímica, eu só vou conseguir vivê-la plenamente quando tiver passado o período que eu chamo de vida. Então, eu passo a vida inteira em consciência física, depois que termina a vida física, eu vou iniciar o período de consciência anímica, com os resíduos que eu gerei durante o meu período de consciência física, e depois que passar esse período de consciência de vida, de consciência anímica, que é a vida de alma, né, e que os resultados tiverem sido sublimados em uma única unidade, né, aí começa um terceiro estado de consciência, que é o estado espiritual, que assim, eu volto para a minha origem, né, aqueles 2 processos anteriores terminaram. A iniciação, a verdadeira iniciação, ela faz com que o ser humano consiga experienciar, compreender, dominar, trabalhar, fazer evoluir todos os elementos da consciência física, todos os elementos da consciência anímica e todos os elementos da consciência espiritual enquanto vivo. Essa que é a verdadeira iniciação. Ah, então, mas por que aí é que tá? Você chegou onde eu queria. Você chegou exatamente isso. Por que
por que que isso aqui é notório, isso é verdade. Por que que não acontece isso? Eu não sei. Por que que a maioria dos postulantes à iniciação, das escolas de iniciação, no seu geral, não conseguem que isso aconteça na vida deles? Eles estão lá cursando, vamos dizer, caminhando na escola de iniciação, porque você me dizer nome sânscrito, você me dizer que o mundo começou assim, que a cosmogênese foi assim, assado, e tudo isso aqui, eu ouvi tudo isso aqui, e acreditar naquilo sem experienciar, sem sentir, como você disse agora. Você disse um mágico agora, isso sim, mas a maioria não experiencia isso. Eu quero saber, talvez não tenha resposta, por que que a maioria não experiencia isso, se está dentro da... Eu tenho a resposta, sim. Vamos lá. É porque esse é o processo da iniciação. Vamos excluir os caminhos incorretos. O caminho incorreto é aquele que não serve para mim, né? Okay. Então, cada um está num caminho que é o caminho correto para si mesmo. Enquanto o que o move, e vamos supor que daí, então, ele conseguiu discernir o que o move, ele conseguiu discernir o porquê que ele deseja, o porquê que aquilo o move, ele pensou, então, realmente ele está consciente, né? E ele chegou no caminho que seria o caminho do bem, o caminho do bom, o caminho do belo, né? Um caminho que realmente aponta para a lei, o caminho de quando o furacão toca a face da terra, o caminho de quando o primeiro raio de sol, né, aparece na aurora, é o caminho que te leva para a luz, né? O trabalho de conseguir compreender o processo, né, e aí eu não daria, talvez, Grego, para a gente afirmar que ninguém consegue, porque a gente estaria generalizando, e como a gente não conhece a alma de cada um, poucos conseguem. Como a gente não consegue analisar os desígnios da alma de cada um, né? Mas a questão é a seguinte, é porque, de maneira geral, a quase totalidade dos seres humanos começa um caminho como um místico devocional, não é? Ou mais místico, ou devocional, isso empurra para o caminho A, para o caminho B, para o caminho C, até para o caminho certo, como ele ainda está inconsciente, ele vai ser empurrado para uma mística devocional. A mística devocional, ela é o impulso inicial. Só que o momento atual de evolução, ele implica no desenvolvimento do mental em direção ao mental abstrato. Então, obrigatoriamente, para você compreender o caminho onde você está, para você compreender o que é obra, para você compreender o que é lei, para você compreender o mecanismo que gere, que integra e direciona visível e invisível, você tem que passar a etapa de místico devocional para místico intelectual. E essa palavra que raras vezes a gente conversou aqui. Então, você tem que ter a mística, mas não aquela mística cega, instintiva, não aquela mística devocional baseada só na emoção, onde você não entende nada, mas ama tudo, não é? Você tem que ter aquela mística intelectual, que daí, como é uma mística intelectual, o fato de ser mística, ela te coloca acima da mente concreta. E o fato de ser intelectual eleva a mística acima da emoção. E aí, então, uma mística intelectual faz com que você desenvolva um mental sátivico, que é uma expressão para o que seria um amarelo dourado rumando, se integrado com o abstrato, que é exatamente o perfil, que é exatamente a tônica, que é o símile do mundo que a gente vive agora. Quando você, daí, está em um processo de aquisição de conhecimento, qualquer que seja o teu caminho, onde você ainda está se posicionando como místico devocional, o que acontece em você e o mundo que você está vivendo não é símile com o mundo atual. Não existe o similibus congregantur, daí toda a realidade fantástica de iniciação, de conteúdo, a grandiosidade do momento que a gente está vivendo, ele fica à espera que você mesmo saia, né, da devocionalidade e venha para a intelectualidade, junto com a mística, que é o quê? Aquele que compreende o que está acontecendo. Então, falei agora um pouquinho, todos, então, reconhecem a sua emoção, não é? E aí vivem a emoção, sabe que tem a emoção, trabalha para alimentar a emoção, se submete à emoção, dá embate à emoção,
supera a emoção, é aquela brigaçada toda com a emoção que todos os seres humanos, de maneira geral, têm na sua própria alma, dentro de todas as graduações, né, do que seria o plano das emoções, que é formado por 7 partes entrelaçadas desde já com o mental. O que e aí, isso aí é uma ação místico-devocional. O que é preciso, né, é daí, então, você compreender o que é uma emoção, como é que ela se forma, como é que ela é criada, como é que ela se entrelaça, como é que ela vai agir no teu organismo, que frequência vai acontecer, em qual vértebra da coluna, em qual chakra, em qual nadi, né? Por que está entrelaçado, de onde... Então, você pegar e você esmiuçar, você pegar e tornar tudo aquilo que é invisível para nós hoje, baseado na nossa ignorância, tornar visível e tornar assim, translúcido, que assim, você vê através, né? Assim, a translucidez. Então, quando você começa a ver através daquela coisa, aquilo que você acreditava, né, porque você amava sem compreender, agora você passa um estado de amar muito mais ainda porque você compreende. Sim. É a diferença, por exemplo, entre aquele que diz que ama o seu Deus, né, por uma cega devoção, e aquele que diz que ama o seu Deus porque ele compreende a mecânica do imanifestado, como é que se manifestou, como é que criou, como é que veio, o que age, quando o relâmpago toca a terra, o que sabe? Então, você se assenhora do que acontece, daí você diz, não, agora eu amo isto racionalmente, porque eu sou um livre pensador. Você disse perfeito. Não é ser um livre seguidor, é ser um livre pensador. Não é ser um livre adorador, é ser um livre pensador. Não é ser um livre amador, é ser um livre pensador. O livre pensador ama mais profundamente de qualquer um que seja um livre amador ou um livre seguidor. Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo. Ele ama de cima para baixo, não de baixo para cima. Pelo que você está explicando, é notório, público, que a iniciação é o verdadeiro caminho. É lógico. Você falou coisas lógicas, mas por que existe? Por que tão poucas pessoas, num fim de ciclo, sendo a iniciação o verdadeiro caminho, por que você vai... não pode ser apenas a minha escolha. Se você diz, já repetiu no programa Vida Inteligente nesses 16 anos, o mundo, o planeta Terra é a bola da vez, essa humanidade é a bola da vez, nós somos isso, nós somos aquilo. A humanidade giba, Não é estranho faltar só poucos serem iniciados, digamos assim, se a iniciação é o verdadeiro caminho? Tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa que não deu errado no processo. Não, Grego, é porque é assim, não é que deu errado. Assim, então são quatro momentos evolucionais que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Todos os nossos irmãos mais antigos, nossos irmãos mais velhos, das hierarquias que nos antecederam, né, e que agora participam desse momento, todos eles estão antropomorfizados. Então, assim, uma analogia que eu acho que é perfeita é aquilo que a gente até deu esse exemplo outro dia. Então, quando está formando um furacão, né, então o céu fica aquelas forças descomunais, né, assim, e isso. Relâmpago e vento, aquela pressão assim, né, e aí o próprio instinto da natureza aflora, e daí aquilo vem, pá, toca na superfície. Né, ou quando o relâmpago, né, ele vem e cria uma densidade elétrica, né, no espaço que separa a nuvem da superfície, a nuvem do chão, né, e aí um raio guia rasga o céu, causa um desequilíbrio, né, elétrico, iônico, né, e aí então todos os raios sabem o caminho e tal. Hoje está acontecendo isso, né, assim, o relâmpago tocou o solo, né. O que acontece é que daí, quando o relâmpago toca o solo, tem aquele que vai contemplar, tem aquele que compreende o que aconteceu, tem aquele que se deslumbra com a beleza e tem aquele que vai se esconder embaixo da cama por conta do medo do barulho. Sim. O que é lícito? É se esconder ou é contemplar? As duas coisas são lícitas, porque
porque vai da alma de cada um se nele tem a beleza ou se nele tem o medo. Então, não é que está errado o que está acontecendo agora, é que daí para essa grande festa, né, todos foram chamados e tem uma mesa posta, né? E aí nessa mesa tem o conhecimento do ciclo, o conhecimento do futuro, né, tem a verdadeira iniciação. Só que como o salão é muito grande, há várias mesas postas. Cada um se dirige para aquela que mais lhe apetece, grego. E daí é errado que a pessoa vá para a mesa onde tem um conhecimento que vai fazer com que ele piore, ao invés de ele melhorar. Não, por quê? Porque ele estava com fome daquilo. Né? O que a gente tem que fazer é se compadecer e desejar que daí ele, após experienciar aquilo que pode lhe fazer mal, né, ele vir para o lugar onde a gente está, para a mesa onde a gente está, se por causalidade, se por lei, né, se por direito ele virar na nossa direção, né, a gente levanta a mão, né, e fala assim, ei, vem cá, ó, aqui tá joia, né? Aí ele pode virar as costas e falar assim, os malucos lá naquela mesa que só tem água e alface, estão me chamando para lá, dizendo que lá tá tudo legal, que estão super contentes, mas a gente está aqui comendo aqui uma carne crua. Um exemplo, né? Não tem nada quando quem come carne crua, usei como analogia. Então, o que acontece? Assim, é a fome de cada um, é o desejo de cada um, é que vai nortear em qual lugar do mundo ele vai se posicionar. Quem está errado? Ninguém. Quem está certo? Todos. Por quê? Porque cada um tem que alimentar o que em si existe. A iniciação, né, quando você encontra o caminho, ainda com várias coisas para resolver, ela tende a fazer com que esses que gritam, né, por um caminho que já seria um caminho contra a lei, um caminho de adharma em cada um de nós, eles passem a adquirir consciência e as vozes que me impelem para os outros caminhos, elas tendam a cessar para que eu consiga andar em paz no caminho que eu escolhi. Mas mesmo assim, eu acho, certo que a gente está limitado, a gente fica pensando ainda como a gente está no plano físico, está limitado ao tempo, essas coisas, apesar de a gente falar diferente, a gente falar de sempre, mas não sabe vivenciar. Foi o que eu disse agora há pouco. Eu aprendi todo esse tempo aqui convivendo com você, com a SBE, com iniciação, vamos dizer, eu me dei conta de algumas coisas. E é bacana isso. É bacana você se dar conta e entender aquelas coisas. Porque tem um monte de outras coisas ali que eu não me dei conta ainda. Né? E tá aí, Normal, Grego. Continua buscando. Por isso que o nome é escola, né? Exatamente. É escola de iniciação, e por trás da escola de iniciação existe uma ordem. Né? Ordem é isso, é andar ordenadamente. Né? Andar ordenadamente, assim, aí porque assim, quando a gente fala que daí então mudou o estado de consciência, ou você leu e compreendeu alguma coisa, ou você teve uma intuição, ou uma abstração, isso em si, Grego, porque no universo não existe vazio, né? E não tem acaso, e não tem ninguém dando lá boletos de consciência para cada um, né? Não tem, a consciência não é um prêmio. Isso implica em mudança de matéria, em mudança atômica. Mudança atômica, assim, o átomo que forma aquele ser humano, o átomo que divide os corpos que formam aquele ser humano, né, ele está em um estado tal de matéria. O processo trabalhoso, né, de buscar a consciência, o processo trabalhoso de buscar evoluir, o processo trabalhoso de andar no caminho da iniciação, ele faz com que fisicamente haja uma mudança atômica. O próprio átomo adquire uma configuração diferente, então é ultra trabalhoso, porque eu estou lidando com uma reconfiguração da matéria dos planos que me compõem. Não é simples. Iniciação não é simples. Sabe? Por isso que daí não dá para julgar aqueles que não vêm para o caminho que a gente acha que é adequado, ou aqueles que daí o cara segue uma religião muito doida. Assim, é difícil julgar, porque a iniciação ela demanda um esforço titânico e que não é feito em uma existência só. Então, ao longo de N existências,
né? Então, você vai criando condições para que daí, nessa existência, a matéria que foi aglomerada, aglutinada para formar teu corpo físico, teu corpo prânico, teu corpo de emoções, teu corpo mental, ela seja de tal característica, ela tenha tal sutileza que lhe permita avançar mais na evolução. O que é essa matéria ter sutileza? O que é essa matéria ter condições? Os átomos que formam já vêm já predispostos a similis similibus congregantur, né? Então, a matéria que eu vou usar para formar o meu próximo corpo, né, é aquilo que eu tenho na minha alma hoje, é aquilo que eu tenho no somatório de minhas almas hoje, né? Então, eu sou sempre o resultado amanhã do que eu estou engendrando hoje. Então, não tem como, por magia, você pegar alguém e falar assim, não, olha, escuta, você sai daqui, desse estado de inconsciência que você está, né, e eu vou transformar você, nem no caso, assim, você pega um avatar, né, ou um mestre, um adepto, qualquer seja, e ele vai fazer uma metaestase, né, de consciência para você, que é fazer transferência daí de parte de determinada, não é o caso, né, aí a consciência transmitida, a consciência compartilhada em si é matéria, né? E aí você tem essa matéria recém-compartilhada em um corpo onde é inapropriado, o que é que acontece? Ruptura do fio de Sutratma, morte. Né? Por quê? Porque daí a minha consciência, ela teve uma explosão tão grande em um segundo que a minha mente concreta não consegue se entrelaçar, eu tenho uma desagregação neuronal, né? Eu tenho uma falência do sistema nervoso, do cérebro espinhal, eu tenho, por decorrência, uma falência do sistema simpático parasimpático, uma falência do outro sistema nervoso, né, que é um dos responsáveis pela consciência, que é o vago, né, e o que a gente conceitou como vida cessa. Então, aquilo que deveria ser um presente foi um infortúnio, por quê? Porque a vida cessou quando não deveria. Então, por isso que daí, quando a gente vê, assim, o que eu penso, né, Grego? Aí, aquele nosso irmão em um caminho, que a gente sabe que é um caminho pedregoso, que daí, a gente sabe que daí, assim, o que estão falando para ele não é verdade, que não existe, assim, nenhuma interface, né, mercantilizada para com a divindade, essas coisas assim, o que a gente tem que fazer é avisar assim, olha, nossa mesa está posta aqui e a porta está aberta, né? E se esse irmão se aproxima, então você tem que ir pacientemente, vagarosamente, preparando-o para que ele consiga andar por seus próprios pés. Por isso, no caso da Sociedade Brasileira de Obiose, então o que que tem? Tem uma preparação inicial, que se chama de peregrino, né? Que assim é fazer com que você desacelere dessa loucura do mundo e te dá elementos básicos para que teu corpo comece a se preparar para. Depois se passa por 4 processos de iniciação, 4 graus, porque a gente está no 4º momento evolucional. E os nomes são públicos, a gente pode falar, então, Manu, Yama, Karuna, né, Astarô, né? Terminados esses 4 graus, aí você passa porque seria um 5º, que daí a gente chama de irmão maior, né? Que daí é o moderador. Moderador de quem? Moderador de si mesmo. Porque durante aquele período todo em que você adquiriu conhecimento, o objetivo não era você adquirir conhecimento, não era você se transformar em uma biblioteca ambulante, não. Era fazer com que atomicamente a matéria, a massa, né, que forma o teu corpo mental, se permeabilizasse. Era fazer com que a matéria, a massa que forma o teu corpo de emoções, o teu corpo astral, se permeabilizasse e se acalmasse. Era fazer com que a matéria que forma teu corpo prânico, o corpo vital, adquire consciência para a vitalidade adequada. Então, quando esse processo ele acontece, e ele não termina, porque quando se passa um grau de iniciação, não terminou aquele grau vai seguir a vida inteira. O que acontece é que daí então você está em condições de andar por seus próprios pés. E o que você vai fazer agora que você sabe andar? Não sei, não sei. Né? Aí cada um sabe de si. Mas o que acontece que é muito interessante e muito intrigante, Grego, é que, então, assim, a gente vive um mundo completamente individualista, né? Então, cada um quer evoluir,
quer se iniciar, quer se transformar num adepto, quer descobrir todos os mistérios do universo, mesmo sem saber para que e tal, né? E fala assim, não, eu quero tal, porque tal, assim. Então, de maneira geral, tanto nas escolas de iniciação, quanto nas religiões, quanto no contrato social, né, o individualismo, ele é ensinado, né, ele é pregado, as pessoas se preparam para serem individualistas, se preparem para serem os primeiros, os mais sábios, os mais ricos, os mais altos, os mais... Sempre assim. Enquanto você não perceber isso no caminho da iniciação que você tem escolhido, né, e perceber que, na verdade, a iniciação ela é coletiva, você não vai chegar a lugar nenhum. E o coletivo significa o seguinte, não só teus irmãos, né, de instituição têm que ter o mesmo nível de consciência, o mesmo nível de conhecimento que você tenha. Só que você não pode dar a consciência, mas você vai repartir fragmentos, você vai se esforçar para doar tudo aquilo que em você existe, para que ele tenha aquele mesmo nível, porque na medida em que todos estiverem iguais, então a coisa se move em direção a quê? Se move em direção à humanidade, por quê? Porque a humanidade inteira vai ter que adquirir consciência. É um processo simples? Não. Nunca foi. Desde quando foi criado o conceito de mistério, independente de quem estivesse sujeito a esse processo de iniciação, nunca foi simples. Por quê? Porque você está dando embate a todos os reinos inferiores, sim, todos os reinos que antecederam o ser humano grego e que formam a matéria, que compõem o corpo físico, o corpo prânico, o corpo mental, o corpo astral de cada um, todos esses seres, toda essa massa, toda essa matéria, ela vê o ser humano como se fosse a própria divindade. Então, a adquirir consciência não é você dar consciência para o teu espírito tem consciência. Quando, então, vai ser formado o eu superior de cada um, né, as chamadas hierarquias sem forma do universo, elas vêm e incutem vontade, incutem amor, sabedoria, incutem a atividade. Então, esses três antecedem a própria formação física do ser humano. Se, então, em mim existe isso, o que eu preciso saber? Vou perder tempo com iniciação para quê? Não vou. Né? Agora, o que acontece? Isso que eu estava falando, né? A gente falar que daí a humanidade Jiva é a bola da vez, né? Jiva é o nome, né, da humanidade, né? É porque, então, Jiva Atman, que é aquela faísca, aquela centelha, né, do próprio manifestado, quando ela se projeta, então ela vai se projetar através do que a gente chama de tríade superior, né? E aí vai adquirir esses três poderes. E ela vai, e isso se reveste com os veículos dos planos mais densos para quê? Para que a gente contribua para que o plano mais denso evolua. Né? Aí, então, esse eu superior, ele se reveste. Né? Então, aí vamos repetir de que maneira? Então, pegar a Atman búdica, a intuição e a mente abstrata, vamos nos revestir de mente concreta, vamos nos revestir, né, de emocional, vamos nos revestir de um corpo prânico e, por fim, vamos nos revestir de um corpo físico. Nosso trabalho grego é fazer com que a nossa alma se unifique ao espírito de cada um. A iniciação é para isso. Iniciação não é para Deus ter ciência de Deus. Iniciação é para o ser humano ter ciência de Deus. Só que a gente vive naquela busca, né? Como a gente está em um momento de trabalhar separado, né? Então, duas hierarquias primárias que seriam Sol e Lua, ou masculino e feminino. Então, está separado e aí, ao invés de se buscar iniciação, se busca a contraparte, né? E aí o que move a humanidade é a busca da felicidade projetada no outro, né? E quando se funde o um no outro, ao invés de sair uma unidade, dentro do processo de geração atual, sai um terceiro, né? Então, aquela unidade ainda ela fica fora do alcance, por quê? Porque sai um terceiro, sai um filho gerado, né? E aí fica naquela busca incessante, aquela busca inconstante, aquela revolta, aquela insegurança, né? Buscando o que não se sabe, por um caminho que se desconhece, que vai chegar não se sabe onde, e fica aquele contínuo sofrimento, sem se dar conta que o que eu busco é dar a mim mesmo aquilo que em mim existe. Isso que é iniciação.
Jorge, tem perguntas aqui interessantes, né? Sim, pode ir, a gente pode, vou encaixar vamos tentar responder, né? São bem inerentes aqui. A Adélia Silva, por exemplo, ela pergunta o seguinte, bem apropriado o que você está falando. A dúvida que fica, existem N escolas iniciáticas. Todas têm suas próprias verdades, caminhos, rituais, etc. Quem tem a verdade? Isso é uma pergunta realmente interessante pelo seguinte, porque aí aqui está. Não é assim, a verdade é fácil de dizer, Grego. É a mesma, o que o Yoshua Ben Pandira foi, é a mesma que nós estamos exercitando hoje? Não, mas assim, qual é Grego, a iniciação? Essa que é a questão. acho que a pergunta é boa. É porque, assim, a verdade é uma só. Sim. Né? Também então, acredito, sim. Não, e não existe a possibilidade de duas verdades. Por quê? Porque quando vai se falar da verdade, ela diz respeito a um ente, a um ser, a alguma coisa física, independente de qual estado de físico seja, se átmico, né, ou arrúpico, né, ou não importa o que seja, então aquilo é o que é. As interpretações é que são várias, né? Então, eu posso dizer qual escola tem a verdade, dependendo do meu conceito de verdade. Então, se eu busco uma escola que vai me dar o poder, né, de fazer com que eu consiga realizar determinado feito mágico, aquela é a minha verdade. E aquela escola tem uma verdade, ela tem uma verdade construída para o meu desejo. Entendo. Agora, o que a gente pode dizer, sim, não, o que aquela escola ensina é lesa evolução, porque se desenvolver isso, na verdade, ao invés de abrir os 7 canais da coluna, vai fechar e jamais A vai encontrar com B, porque então, você sabe que aquilo é uma desconstrução. Agora, se você vai e fala para a pessoa fala assim, olha, eu estou querendo ir lá para aquele lugar, né? Qual é a sua opinião a respeito? O que você acha? Assim, ó, já que você me perguntou, então eu vou te dizer. Então, o que é colocado ali é o seguinte, não funciona porque a origem não é essa, a origem é essa, e daí acontece dessa maneira, porque assim, aí vem o prana, vem o tattva, vem não sei o quê, uma charte primordial e tal, você vem e explica, lógico, num código de linguagem compreensível, e você dá o elemento, né? E aí a pessoa, como ela pediu a tua opinião, ela vai pesar ou não aquilo na decisão dela de tomar aquele caminho, porque aquilo para ela, se não fosse uma verdade possível, ela não ficaria tentada a seguir. Agora, se a pessoa não pede a tua opinião, você vem e fala assim, não, porque aquilo lá não presta, porque aquela igreja, aquela escola, aquela religião, aquele não... Aí a pessoa, para ela ter em si o desejo de seguir aquele caminho, significa que ela tem emoções vivas nela a respeito daquilo, e a tua oposição à emoção em si vai gerar antipatia e te torna uma ameaça ou inimigo, vai fortalecer a busca por aquele caminho que você considera errado. Então, a verdade, ela depende do meu conceito de verdade. Depende do meu conceito de verdade. O que acontece é, ao longo da caminhada de cada um, em havendo um amadurecimento que seria desejável e natural, então você consegue ao menos distinguir qual é a verdade real, para que então você comece a andar no sentido de compreendê-la. Qual escola tem a verdade? Toda escola tem a verdade que o peregrino busca. É isso aí. Porque senão o quê? Senão ela não existiria. Verdade. Né? Porque se tem uma escola que diz assim, ó, se você tem uma escola, uma religião, não importa, fala assim, ó, se você vier aqui e junto comigo a gente gritar, né, o nome da divindade que a gente segue, você vai sair daqui rico, saudável, feliz e poderoso. Para que eu acredite nisso, em mim já deve haver a necessidade de ser rico, saudável, feliz e poderoso pelo caminho do menor esforço. Né? E como eu tenho preguiça de conversar com a divindade qualquer que seja, eu digo assim, não, então fala aí, pede aí para mim e tal, para esse teu Deus e tal, né? Aí o outro fala assim, não, mas é isso aí, só que daí para isso a gente precisa tal de um dinheiro aí e tal, para agradar a divindade, 50% do que você ganhar a gente guarda para Deus, mas como Deus não pode pegar, eu temporariamente vou usar para você 50%. Nossa, mais do que justo tal, porque afinal Deus vai me dar bilhões, porque eu sei que Deus...
Entende? Então, aquela escola está errada? Tá. Porque lesa a humanidade, lesa a evolução, lesa a própria divindade. Mas é porque daí na pessoa que está procurando, existe exatamente a dor que aquele erro vai curar. E ela vai lá e vai ser enganada, vilipendiada, e vai evoluir, até que um dia ela percebe e saia. Então, vou repetir, cada escola tem a verdade que o peregrino busca. Quanto mais exaltada, quanto mais abstrata, quanto mais pura, quanto mais fraterna, quanto mais amorosa a necessidade de verdade que existe em você, maior é a chance que você tem de andar em um caminho de lei. Quantos caminhos de lei existem? Desculpa, um. Fazer o quê? Tem outra aqui, Jorge, do Elcio Francisco dos Santos. Se a mente é irreprimível e no coração há verdades que a razão humana não explica, é por isso que os grandes seres não registram seus ensinamentos? A mente é reprimível, no coração há razões que se explicam todas elas são explicáveis, e os grandes seres que vieram, não é que eles não registram o conhecimento, eles registram o conhecimento àqueles que o compreendem. Boa. Percebe? Por isso que até Jesus disse que está por parábolas, porque mesmo dentro dos discípulos, só alguns sabiam o que ele estava falando, só Verdade. alguns conheciam o mistério, né? Então, é a mesma coisa assim, você pega a escola pitagórica, o discípulo passava décadas sem nem enxergar Pitágoras. Por quê? Porque não tinha código de linguagem para ele, né? E aí os conhecimentos trazidos por esses seres, trazidos, não produzidos, porque todos eles vieram estudar no mesmo lugar, né? Eles são mantidos assim, em reserva, por quê? Porque não adianta dar para a humanidade se a humanidade não tem condições de digerir, tá? Você falou sobre Pitágoras e cabe uma outra pergunta aqui, que é do Francisco Vargas, que ele pergunta: Pitágoras está entre os grandes iniciados? Se está, como criou uma religião com regras tão absurdas? Pitágoras não criou uma religião. Pitágoras criou um instituto pitagórico que tinha por função, e quando Pitágoras cria a escola pitagórica, depois vieram os neopitagóricos, mas quando ele cria a escola pitagórica, e a escola pitagórica vai e se projeta por todas as colônias gregas, né, uma das funções da escola pitagórica era implantar a sinarquia, né, como modelo social, e não é que era absurda, é que o nível de conhecimento que era dado implicava em graduações. Os primeiros 7 anos de iniciação, o discípulo era ouvinte, sequer podia perguntar. Sabe? Então, não é que é uma escola assim, é que a escola ela é em níveis, né? E aí, então, há a compreensão para cada nível da escola. A Alice pergunta o seguinte: a iniciação se dá na vida sabiamente vivida? A vida sabiamente vivida em si já é uma iniciação. Eu acho que também é exatamente, eu responderia a mesma coisa. Porque a vida sabiamente vivida, ela implica em vontade, amor, sabedoria e atividade. Sabiamente vivida é atividade. O sabiamente, amor, sabedoria. Só que quem impulsiona o amor, sabedoria para a atividade adequada é a vontade. Vontade, amor, sabedoria e atividade, os 3 poderes iniciais do ser humano, enquanto ele ainda não tem nem forma, né? Então, são sinônimos. A Margarete Marque pergunta o seguinte: eu tô fazendo as perguntas, tem gente fazendo mais perguntas. Eu estou focando nessa primeira parte aqui nas perguntas inerentes ao tema que nós estamos fazendo, porque surgem perguntas que fogem um pouco do tema, e se houver tempo nós vamos responder, mas o foco é no tema que nós estamos fazendo. E a Margarete pergunta o seguinte: Margarete Marque, a iniciação é a ação que pode estar na pessoa independente de ela estar em uma escola. Vejo que as pessoas parecem esperar a escola para a ação. O que você pode falar sobre isso? Assim, a pessoa, independente de uma escola, ela está em um período de preparação para a iniciação. Porque não tem como, hoje, no atual momento, hoje,
né, o peregrino, por conta própria, ele descobriu os mistérios, ele descobriu os caminhos. Então, primeiro, esse momento assim, em que você vai agir como se fosse um asceta místico, né? Então, você está sozinha, vivendo uma vida bem vivida, como foi colocado aqui agora. O que acontece? Você está fazendo um período de preparação para a iniciação, onde você está amainando a sua alma, conversando, aprendendo a conversar consigo mesmo e se preparando para ouvir. E você vai ouvir a tua voz interior, e você vai ouvir a tua consciência, e você vai ser uma pessoa pacífica, fraterna. Isso é uma iniciação. Mas a iniciação do ciclo atual implica em você se assenhorar da realidade do mundo onde você está inserido hoje. E aí isso implica em você adquirir um conhecimento externo, para que daí esse conhecimento externo te faça ficar, essa que é a questão, te faça ficar símile com o momento atual. Vamos supor que daí tem 5 possibilidades de consciência. E você pode ir da consciência mais primitiva até a consciência mais racional e ser harmônico na vida, não tem problema nenhum. Só que, por lei, de lei, como a gente vive um momento novo, né, um quinto momento já iniciado, você tem que se assenhorar para que você tenha um estado vibracional, para que a tua mente, a tua alma, ela seja similar ao que está acontecendo, para que você se integre naquilo que te é de direito. E aí, isso sim, implica em você estar em um lugar que te dê essas coisas. Né? E, logicamente, assim, é só conhecimento? Não, a gente conversou agora porque eu tenho que preparar a minha matéria. Né? Então, aí o Grego falou de início, a parte, a tia templária, então tem mantra, né? Tem prática, né? E a prática implica em que, mas por que eu vou fazer essa prática, essa yoga? Por que eu vou fazer essa respiração? Não, eu vou fazer porque é o seguinte, quando eu vou respirar, então o prana de tal cor vai ir para esse chakra, ele vai se seccionar em 7 mais 1 cores, 7 mais 1 cores, 2 dessas vão subir para uma vai subir para o outro, quando acontece tal. Então, você se assenhora desse processo para conhecer cada vez mais em detalhes o que você é realmente. E daí você consegue contemplar a realidade. O estado de consciência que cada um de nós tem, ele é um estado de matéria. E todo o universo, né, ele é separado em 7 estados de matéria. Quando você muda, quando tua alma muda, tua alma se integra a teu espírito, muda o que te forma, automaticamente você vive no mundo do qual você é formado. Então, a decisão de cada um para viver em qualquer um dos 7 estados de consciência implica em simplesmente estar similar com ele. E essa é interessante, olha como semelhante atrai semelhante, como você estava falando. O Celso Maia, ele postula a seguinte pergunta: o que pode significar adquirir consciência? Já passaram pela humanidade, diz ele, por volta de 20 bilhões de seres. Eu acho que já passaram muito mais, né? Acho que mais. Sei lá, depende de como isso aqui. Porque a gente tem que considerar aí, enquanto seres humanos da Atlântida para frente já. Então, você sabe que esotericamente, assim, a tradição, ela fala que o número de unidades ligadas a esse momento evolucional em suas 7 etapas são 777 bilhões. Você já citou isso num dos programas, realmente. Uhum. Há uma pergunta. Então, repete a pergunta dele, por favor. O que pode significar adquirir consciência? É isso que ele. Adquirir consciência, é isso, é você se assenhorar do mundo onde você está. Né? Tipo assim, você está andando em uma sala, você está andando em uma casa, às escuras, né? E aí você vai tateando e tal, vai, tropeça, coloca a mão, sente um cheiro, ouve um barulho e tal, aí chega num lugar, né? Aí você descobre um interruptor, aí você acende a luz. Isso é consciência. É você acender a luz do lugar onde você está. A gente falou agora porque então você pode ter a consciência física, você só vai ver o mundo que te cerca. Pode ter a consciência anímica, você vai ver o mundo só da tua alma.
ou pode ter consciência espiritual que é a coisa toda, né? É o cosmos todo, né? É a divindade toda. O que se busca ao longo de uma vida é fazer com que daí eu tenha consciência espiritual enquanto ainda é em corpo físico. Esse é o desafio. Esse é o desafio, é mesclar os 3 estados de consciência ao longo de uma vida humana. Esse é o desafio. E o Celso complementa aí, dizendo que, exceto poucos iluminados, né, iniciados, complementando a pergunta dele, exceto uns poucos iluminados iniciados ascensionados, todos foram e são seguidores de homens, ideias de homens, interpretações de homens. Boa colocação. É que é o seguinte, quando diz seguidores de homens, e aí se esse homem veio restabelecer a lei, é que daí a própria lei, em respeito ao ser humano, ela se antropomorfiza para entregar a lei ao livre-arbítrio do ser humano para que ele evolua, para que ele ande por seus próprios pés. Porque senão era muito simples, né? Você vem e aí você faz um estrondo gigantesco, você pinta o céu, né, inteiro de verde, não é? E aí projeta, né, um matradeva, um anjo de asas abertas gigantesco que tampa o sol, né? E aí ecoa um trovão, uma voz e fala assim: Deus está falando, né? Ajoelhem-se e vivam fraternamente. E todo mundo vai se ajoelhar por medo de morrer e vai viver fraternamente. Qual é que é o valor disso? Zero. 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 Então não são homens que trazem a lei. A lei se antropomorfiza para falar como homens, em linguagem de homens, para que os homens, usando o livre-arbítrio, caminhem por conta própria, a seu critério, em direção à própria divindade. Beleza. O Davi Dourado Premaora, que ele deve ter entrado atrasado na sala, e eu já tinha formulado essa pergunta, ele diz o seguinte, já tinha feito esse comentário: por que as escolas iniciáticas ainda parecem ser pouco divulgadas, segundo ele? Tenho a impressão de que existe um certo sigilo. Isso talvez gere medo, receio nas pessoas em buscar esse conhecimento. Foi aquilo que eu disse. Todas as tuas 3 colocações estão procedentes, né? Então, são pouco divulgadas, porque assim, há aquelas que são mercantilizadas, né? Isso. E há aquelas que se vendem e se expõem, mas com pequenos fragmentos de conhecimento, que é a mercantilização do exotérico. Pouco ou nenhum valor possui, não é? Aí cada um tem que discernir. E aquelas que daí, então, o raio, quando toca o chão, que isso acontece só periodicamente, não é? Aí é um processo de aprendizado, porque vem de dezenas e dezenas e dezenas de milênios de segredo. E hoje, por conta do momento que se vive, então, há a necessidade dessa saída da caverna de Platão para contemplar o sol, não é? E aí é um aprendizado de como sair, o como se tornar visto, né? E mais, o como criar um código de linguagem para que aqueles que venham procurar esse caminho consigam compreender o que está acontecendo. É um grande desafio. O mistério está sendo antropomorfizado como nunca antes, jamais. Sabe? E aí causa medo? Claro que sim. Por quê? Porque quando se fala mistério, fala naquele grupo de encapuzado, que não sei o que e tal, que mantinha. Só que é uma época que já passou, o que não significa, em absoluto, que tudo é de todos, nem que tudo é para todos, nem que você pode pegar todo o conhecimento reservado, imprimir e distribuir no metrô. Não, isso não se faz. O que se anuncia, o que se divulga, o que se oferece é a direção da porta, a direção onde cada um peregrino move e entra por vontade própria. E ali ele vai andar por vontade própria, por tenacidade, por força de vontade, e vai pouco a pouco construir, né, o seu conhecimento, a sua compreensão, a sua capacidade de ver, para que daí um dia ele possa pegar e auxiliar seus irmãos de humanidade. Maravilha. Carlos Silva pergunta: qual o valor do conhecimento adquirido nesta existência, uma vez que o espírito já tem todo o conhecimento? O espírito já tem todo o conhecimento, Jorge? Sim.
É Sim, mesmo? tanto é que desce para assim, você tem o olho físico, né, que ele vê a certa altura, por exemplo, você tem o olho astral, que daí te permite ver a emoção, ou aí você vai ter uma clarividência, essas coisas assim. Você tem a visão mental, que pode ser a visão mental concreta, que te permite ver determinada coisa e tal, e quando junta a mente concreta, desculpa, com a mente abstrata, né, ou então você tem o somatório daí do abstrato com o seu superior, que é Budi, aí você tem a visão da intuição, né, o código de linguagem, vamos por assim, que daí dois adeptos tenham a visão mental. Quando diz adepto, daí, obviamente, o mental concreto está fundido com o mental abstrato. O código de linguagem de dois adeptos, ele não é verbal, né? Ele é visual. Então, com um símbolo, todo o conhecimento é compartilhado. É que eu ia falar uma outra coisa, mas não vou falar. Você pode repetir a pergunta? É que o que eu ia falar não dá para falar. Ele pergunta qual o valor do conhecimento adquirido Sim. nessa existência. Desculpa, é que deu conhecimento adquirido, isso é coisa muito interessante. Ele não é para uma existência, porque o conhecimento adquirido ele muda a matéria da alma, ele muda a estrutura do indivíduo, né? E essa mudança, como causou um aprimoramento atômico, né, de cada parte do corpo desse ser humano, ele simplesmente é o componente a partir do qual você vai construir a fase seguinte. Para você chegar hoje e estar no bom caminho e ter contato com não importa o quê, não é? É porque você então veio, você se alfabetizou, você passou pela escola primária, secundária, não sei o que e tal, fez. Então, você sempre é hoje o que você fez ontem. Então, o conhecimento que você tem hoje, né, ele é pré-requisito para o que você espera compreender no universo amanhã. Da mesma forma como é de uma vida para outra, é de um dia para outro. O que a gente está conversando aqui hoje pode ser útil para que daí amanhã a gente, refletindo sobre o que nós falamos, possamos compreender alguma coisa. Então, sempre o hoje, ele é construído a partir da minha compreensão de ontem. Tá? Perfeito. Eu vou para a última pergunta inerente ao tema de hoje. Depois tem algumas similares. Gisele, encerramos o acúmulo, o acolhimento de perguntas, ok? Porque assim teremos tempo para responder todas. Então, as perguntas estão encerradas. As que estão comigo eu vou formular para o Jorge. A Karen Tuani diz o seguinte: a iniciação individual ocorre no desenvolvimento espiritual, decorrente às encarnações vividas. É por isso que o coração dispara quando chega a hora da iniciação? Boa pergunta. Bela colocação. Essa aí é bela. Porque o coração dispara, né? Assim, aí o coração dispara quando o time vai começar a jogar futebol, o coração dispara quando você vai andar na montanha-russa, o coração dispara quando você vê um cachorro do outro lado da rua, o coração dispara quando você vê que daí o churrasco está pronto, por exemplo, né? O refinamento do gosto, o valor que a alma dá àquela coisa é que faz com que a emoção aflore. Então, se o coração dispara quando o conhecimento surge, é porque é um coração antigo, é um coração já bem preparado. Bacana, né? Boa pergunta. Bacana. Uhum. Agora, fugindo um pouquinho do tema, assim, que é o principal, mas vamos lá, que tudo tem a sua razão de ser. Então, Renata Strelau. Jorge, esse processo da alma após a morte é quando nos encontramos com as nossas criaturas. Em que em vida estão em... Não, peraí, a entonação da pergunta está totalmente errada. Esse processo da alma após a morte é quando nos encontramos com as nossas criaturas que em vida estão inconscientes para nós? Uhum. Uhum. Se fosse iniciada, saberia a resposta. Não, é exatamente isso, porque assim, o que cada um de nós engendra, né, ele tem um pai e uma mãe, nós mesmos, né, e quando alguém passa pelo processo que se chama de morte, né, na verdade, é só uma perda daquele corpo físico. A alma,
né, de quem morreu ontem, ela é exatamente igual à alma dele ontem enquanto vivo. Então, tudo que existia, tudo que foi engendrado ali e foi colocado para baixo do tapete, foi guardado no sótão, foi, assim, jurou que não existia, tudo aquilo vem à tona, tudo aquilo precisa ser resolvido. E, assim, é o mundo dos efeitos. Então, lembra que a gente falou daí dos maus efeitos? Então, assim, uma morte, assim, um pós-morte complicado, né? Não, é uma vida complicada para uma pós-morte complicada, porque a vida é o mundo das causas, a morte é o mundo dos efeitos. Né? Sempre, sempre, não importa qual pensamento, porque, por exemplo, assim, para engendrar uma emoção qualquer, para engendrar um pensamento, então eu tenho que usar forças primárias, então eu tenho o corpo, o ser humano, então ele é formado por sólido, por líquido, por gasoso, por radiante, que tem os tátuas, e daí tem essas 4 forças primordiais, e através dele, então, vem as 3 forças que não têm forma no universo, que vem através da coluna, então, assim, é um dínamo transformando energia assim, mais grotesca em energia sutil, engendrando seres e tal. Então, todo esse processo mágico, alquímico, gigante de gerar coisas, né? Ele gera coisas físicas. E quando a gente esquece, esconde, ou pior, aí você continua antipatizando todo dia, continua odiando todo dia, as coisas assim, vai chegar um ponto em que você não tem mais o livre-arbítrio, não tem mais o discernimento para dizer, não, agora eu vou parar de fazer isso, porque não tem lógica, é ilógico. Eu estou odiando a pessoa há 50 anos porque ela pegou a minha vaga no trânsito, ela não sei o que tal, brigou comigo na escola, né? Mas daí já não tem mais jeito, porque aquela coisa toda ela vai vir à tona. E aí é que começa aquilo que eu falei agora há pouquinho, que era a aquisição do estado de consciência anímico. Aí então você vai ter que, tá? Só que daí não tem mais o discernimento de você contornar o que já está gerado. Né? É como assim, a vida é o cuidado ao plantar, a morte é a colheita de certeza. Porque a iniciação é assim, é a compreensão assim, das verdades sublimes da vida visível e invisível, né, ela vem através da iniciação, que é uma dádiva na vida de qualquer um. Né? Assim, se dizia na iniciação antiga que a vida ela era uma constante preparação para a morte, por quê? Porque a vida é que é temporária. O que existia antes vai existir depois dessa vida temporária. E quando se chega ao ponto de fusão da mente concreta com a mente abstrata, de fusão da abstração com a intuição, aí a alma ela está então de tal forma harmônica, pacificada, equilibrada, consciente de si mesmo, né, que essa consciência anímica já está fundida com a consciência espiritual. O que acontece? Aquela alma é imortal, ela é um veículo imortal, né, que vai ser usada ad eterno para tantos trabalhos quanto sejam necessários. Maravilha. Lucila Afonso pergunta o seguinte: podemos entender que, pela aceleração do processo de evolução, estão encarnadas muitas almas jovens? Está tudo servido, mas o apetite da maioria ainda não está nesse ponto de busca pela iniciação? Porque assim, como a gente está vivendo, o professor Henrique José de Souza, ele usava o termo Dealbar, né? É Dealbar de um ciclo. Dealbar é quando então surge o primeiro raio da aurora, né? Então, o primeiro ciclo ele está surgindo, só que é como o Sol. Para que o primeiro raio do Sol surja, o Sol já tem que existir em toda a sua potencialidade gigantesco, porque senão não tinha aurora, né? Então, o novo ciclo ele já existe. E o que está acontecendo é que, então, os primeiros raios deles estão, assim, estão beijando a face da humanidade, estão sentindo, estão calidamente aquecendo a humanidade. Só que daí coexiste com o quê? Com o resíduo da noite. E a noite, ela faz de tudo para não ceder espaço para o dia. Né? Aí, então, o que acontece hoje é que há esse recrudescimento dos resíduos do dia, da noite que já terminou, não querendo se dar espaço para o dia que já começou, não é? Compete de cada um de nós decidir se a gente vive no dia ou se vive na noite. Com relação aos que encarnam, né?
depende do lugar onde isso está acontecendo, porque o lugar, a matéria do local, ela funciona também como similibus congregantur. Então, o país que daí é beligerante e viveu em beligerância, invadiu, matou, não sei o que e tal, a densidade tamágica daquela terra encharcada de sangue, daquele astral encharcado de sangue, vai atrair as aves que daquilo se alimentam. Então, a mônada que vai nascer ali se alimenta daquilo e precisa por quê? Porque quem vai formar o corpo físico é o local onde a pessoa nasceu. A matéria do local vai fazer parte do corpo denso, não é? Então, os que estão nascendo em determinados países têm uma tônica, os que estão nascendo em determinados outros países têm outra tônica, cada um colhendo exatamente o que plantou nos seus trabalhos anteriores. Mas tem muita alma jovem, como ela citou aqui, ou não? Não existe alma jovem. Não? Existe corpo jovem e alma antiga. Opa, bom isso aí, hein? Lógico. Tá. Porque a gente poderia dizer que existem almas jovens, que assim, almas recém-vindas para o trabalho nesse momento evolucional e semeados da raça Atlante. De lá para cá, só a negada antiga. Né? Negada a maneira de falar, né? Porque hoje a gente não pode conversar nem de brincadeira, né? As coisas, né? Então, só existe, sim, gente antiga, no mínimo da Atlântida para cá. O que acontece daí? Vai, morre, vai, fica lá no cabide pendurado 10, 12, 15, 20 mil anos, 2 mil anos, 2 anos, 2 horas, volta, vem, nasce, toda essa confusão inteira, assim. Mas alma zerada, recém-iniciada enquanto ser humano, de metade da Atlântida para frente, já não teve mais transbordo. E antes da gente formular a penúltima pergunta aqui, eu gostaria de registrar que isso é bom, as pessoas se sentem agradecidas por isso aqui, de estar participando conosco. Está Campo Grande, São Lourenço, São Paulo, Recife, Santa Catarina, Minas, Rio de Janeiro, Belém, Goiânia, Rio Grande do Sul, Vitória, no Espírito Santo, Salvador, Jaraguá do Sul, Caçapava do Sul, Portugal, Brasília, Jundiaí, Londres, Cuiabá, abraçados, Pax para todos vocês. Natal, Palhoça, Pará, Pontalina, entre outros. Então, antes da última pergunta, tem aqui, onde é que tá? Onde é que eu estava? Tá. Onde é que eu estava? Me achei. Então, assim, quando você pergunta, é que assim, o universo, ele é uma música, né? Ele é um som, né? E aí cada ser humano, assim, enquanto divino, ele é uma derivada desse som. Cada ser humano é uma nota musical, né? E aí o ser humano, então, é dado para cada um de nós trabalhar uma lira, um instrumento com 4 cordas somente. Quais são essas cordas? Físico, vital, emocional e mental concreto. E a gente fica afinando e aprendendo e faz um som ruim. Quando a gente consegue tornar esse som assim mais ou menos harmônico, né, aí a gente tende a fazer com que comece a despertar em cada um de nós as 3 cordas que faltam, né? Com a questão dos tatos, dos chakras, coisa toda. Então, quando as 4 cordas brutas, né, elas estão afinadas, elas se unem com as 3 cordas espirituais, que daí cada um de nós vibra, que daí tem uma expressão física nisso, que daí, então, Ida, Pingala e Sushna, que daí são os cordões da coluna e mais o próprio meio, e aí o ser humano, ele passa a ser, então, a chamada lira de 7 cordas, e o som que emite o ser humano, quer dizer, tudo que dele emana, a lei se propaga através dele, é símile com o próprio som universal. Ele se confunde, ele se funde no próprio som primário do universo, e aí a existência dele foi plenamente justificada. Vamos lá, no último, hein? E só tem mais uma aqui. João Batista pergunta: se nos parabenizarmos nossa alma, manteremos nossa persona no mundo espiritual? Ah, não, eu falei errado, eu expressei. Se nos perenizarmos nossa alma, manteremos nossa persona no mundo espiritual? Isso daí já é uma pergunta que expressa o medo da persona de deixar de existir. É que há uma diferença entre a persona embrutecida, que são essas 4 cordas desarmônicas, e a persona que emerge
dessas 4 cordas harmônicas, quando chegar ao ponto de a minha alma fundida, a mente concreta na mente abstrata, fundida com a intuição ou com o amor universal, a persona, o veículo, assim, então, a alma que formava aquela persona é aquele através do qual o som ecoa, né? Ela tem tal consciência que ela e o espírito, ela e o superior, são unas. Então, ela é um indivíduo universal que não vai nem desejar ser lembrada que teve o nome de Jorge. Tá, bacana. A gente caminha, a persona caminha para a individualização. Só que a individualização do ego, do espírito, tende a uma unidade, né? Então você é um ente cósmico, formado por quê? Por veículo superior e também pela alma que um dia foi uma persona. Muito bom. Então, antes da gente fazer a última pergunta, eu já queria mandar aqui um abraço. Apareceu, eu tenho que mandar, né? Um abraço à dona Felícia e ao seu Jefferson Henrique Souza, né? O irmão querido. E o Jorge sorri, né, Jorge? Não, é porque se eles forem assistir, a gente tem que agradecer. Não, mas eles assistem sim, eles A gente tem assistem. que agradecê-los pela sublime paciência e amor que eles demonstram em usar tempo da vida deles para assistir as conversas, né? Sem dúvida. É um sinal de profundo amor fraterno. Tanto ele quanto qualquer um que está aqui conosco hoje, Perfeito, isso aqui que eu ia falar. que venha estar, né? Porque, assim, você doar, a gente está conversando 1h40, você doar 1h40 da tua existência para ouvir, né, 2 seres humanos conversando, é um ato de profunda fraternidade. Então, muito obrigado aos que estiveram e aos que estarão junto conosco. Então, agradecer todas as pessoas que estiveram conosco. Tem mais uma pergunta ainda. Agradecer mais uma vez a Gisele, sempre prestativa e sempre à disposição para nos ajudar aqui. Eu só queria, Grego, uma coisa que eu acho que é importante, já que a gente está falando de iniciação, e daí, como um tributo, como um agradecimento a todos que estão aqui, daí, assim, compartilhar uma chave desse processo, porque tanto o processo de construção... Deixa você encerrar com isso, então. Deixa você encerrar. Vamos fazer a última pergunta e você então tá. Entendeu? Aí fica melhor. Tá. Porque é uma coisa muito interessante. Aí, então você responde isso aqui, e aí eu sei que isso aí é a pérola que ficou para o final aí. Né? A última pergunta é da Mônica Belotto, né? Que diz o seguinte aqui: é possível galgar a iniciação com o afetivo emocional bagunçado? Impossível. Impossível. Porque a iniciação, ela implica em você dar consciência aos reinos anteriores em cada um de nós, ou em você, em mim, ou em cada um. E os reinos anteriores em cada um de nós, então, que é o mineral, é o vegetal e é o animal, eles se expressam tanto na formação orgânica, física mais densa, quanto na formação prânica, né, quanto na formação dos órgãos, das inteligências que nos mantêm vivos, os instintos então, na parte instintiva, na parte emocional e na parte mental. Se a alma está conturbada, significa que daí a tua voz não é ouvida. Quem conturba a alma são os instintos inconscientes e as emoções inconscientes. Enquanto a alma não serena, ela não ouve nem a si mesma, quanto mais o seu eu superior. É como você querer ouvir assim, alguém está na arquibancada do carnaval, né, e está ouvindo a nona sinfonia de Beethoven, quarto movimento no minuto 22, que é uma apoteose, né, e ela está lá na arquibancada do carnaval ouvindo com o iPhone, com o fone de ouvido, né, e aí você está passando lá no meio do carnaval, naquele negócio assim, tal, aquela coisa toda comendo solta ali e tal, e aí a pessoa sorri para você da arquibancada e faz assim, ó. O que separa você da sinfonia, o teu ouvido do fone,
Essa é a bagunça da alma. Se aquilo estivesse serenado, daí você fala assim, aumenta um pouquinho o som. Você ia ouvir o som, não que está sendo daqui, mas o som que estava ecoando na alma daquele que fraternalmente te ofereceu o som. Aí sim, a iniciação acontecia. É isso. Então, vou passar a palavra para o Jorge, dizendo que ninguém ficou sem resposta. Foram respondidas todas as questões. Que bacana isso. Fico feliz com as pessoas que fizeram suas indagações e obtiveram suas respostas, né? Então, Jorge, o que você ia falar, complementar sobre a Sim, meditação? que a chave para que daí, então, nós tenhamos controle de todas as forças instintivas de cada um de nós, todas as forças emocionais em cada um de nós, todas as forças mentais em cada um de nós, todas as forças mentais abstratas em cada um de nós, todas as forças búdicas em cada um de nós, a força que permite com que você se construa ou se destrua, para que você avance ou você recue, essa força se chama imaginação criativa. É a maior força que o ser humano tem. Um nome para a imaginação criativa, sabe qual seria? Kriya Shakti, criação mental. Então, quando você usa a imaginação criativa e você cria a imagem, você brigou com alguém porque alguém pegou o teu lugar na padaria, você não falou nada, e você sai dali, e daí você imagina você brigando com aquela pessoa, agredindo e tal. Como tem assim, essas brincadeiras assim, que daí na hora a pessoa não fala nada, e depois ela vai e se vinga mentalmente, emocionalmente, astralmente, né? Ela fica imaginando uma porção de coisas e tal. Isso é usar a emoção criativa para criar seres caóticos no universo. Para tudo que você vai fazer, se você for usar a emoção, você está usando um poder cósmico para gerar seres que, a seu tempo, vão cobrar tributo. É isso? Então, maravilha. Jorge, meu muito obrigado mais uma vez por ter... Imagina, eu que agradeço, é um privilégio conversar. Eu acho que, nossa, foi uma noite agradabilíssima, um assunto esclarecedor. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Como bem diz o Jorge, dedicaram quase 2 horas, 1 hora e 45 do seu tempo para estar aqui conosco, conversando sobre assuntos que só nos ajudam a crescer, né, dirimindo nossas dúvidas. E lembrando vocês que amanhã tem Vida Inteligente, né? Hoje é quarta, é uma live especial, e amanhã tem a programação normal de noite, né? Então é isso, Jorge. Tem mais alguma colocação para fazer? Só que daí cada um de nós, sem que a lei permita que a gente possa levar a vida praticando a arte de trabalhar para que a humanidade seja feliz. Essa arte de trabalhar para que a humanidade e para que todos sejam felizes se chama eubiose. Então, que a gente consiga levar uma vida eubiótica estando na instituição ou não, porque a eubiose, segundo o professor, ela é o dom do ciclo avatárico, e todos nós trabalhamos e teremos um dia. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida, e que a iniciação aconteça na vida de vocês a cada segundo, dia e noite, ininterruptamente, até que um dia a gente se encontre. É isso aí. Hoje nós vamos embora junto. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.